Nós vamos estudar do livro Pensamento de Emmanuel, a lição de número 31, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos, nos traz o título Renovação e Entendimento. Renovação e Entendimento. A pergunta é do item 838. A pergunta que nos é trazida é a seguinte: será respeitável toda a crença, ainda quando, toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? É uma pergunta, né? Se nós, o que achamos de uma crença que sabemos notoriamente, temos certeza que é falsa, se merece o nosso respeito, né? Então, Emmanuel nos responde, dizendo: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Quando ela nos conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. E ele nos acrescenta ainda nesse item uma orientação muito importante. Ele diz assim: importa reconhecer que renovação e entendimento são cultiváveis no solo da alma. Veja bem, né? É de dentro de nós, no solo da alma, como acontece a qualquer vegetal nobre que não prescinde da cuidadosa atenção do agricultor. Então, ela não precisa, né, ser cuidada pelo agricultor. Um vegetal nobre, ele cresce com a sua nobreza, ele traz com ele, né, na sua semente, a nobreza do vegetal. E a crença também, né, ela é da nossa alma. E Emmanuel vai nos dizer aqui de tudo aquilo que nós podemos, né, compreender e de tarefas que temos, enormes tarefas a cumprir dentro dessa programação nossa que nos encontramos aqui na Terra. E ele diz assim: em contemplação ao que asseveraram os espíritos no século passado, quando organizavam com Allan Kardec a codificação espírita, ergueu-lhe a estrutura filosófica, científica e religiosa. Lembremos observação de André Luiz, que pretendem transformar, que André Luiz, em nossos dias, porque na época, né, a organização, a codificação por Allan Kardec, ela foi filosoficamente codificada, cientificamente e religiosamente, né? Mas aí Emmanuel nos diz que a gente lembremos a observação de André Luiz, que nos diz: em nossos dias de que se chamam em perigo os irmãos, se acham, aliás, me desculpa, estou lendo muito mal, em que se acham em perigo os irmãos que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. É um perigo, né? Porque o vegetal, desde o vegetal nobre, ele já nasce, né, com a sua nobreza, sua grandeza de vegetal. E o ser humano também é da alma, então tem dificuldade de renovação. Então, verbalmente falando, a gente não consegue. É um perigo para aquele que tenta fazer isso, né? E Emmanuel diz: realmente não é fácil a prática simples e pura, desvestida de qualquer roupagem simbólica do Espiritismo. Então, o Espiritismo nos mostra, né, a dificuldade que a gente tem de entender, porque a gente traz um conhecimento anterior de outras existências, né, e temos dificuldade de mudar o nosso pensamento. Então, que nem nos diz aqui André Luiz, desvestiu-se da doutrina espírita, ainda mais dificuldades trazemos de entender.
Aí ele diz assim: nem completa transformação do homem de uma hora para outra. Não completa, né, essa transformação de um dia para outro. Não, no que toca o problema da prática espírita, convém recordar que a grande maioria dos que agregam, olha só que Emmanuel traz para nós, os que agregam, os espíritas, né, que agregam as fileiras da luz da doutrina dos espíritos, guarda distorções e vícios acumulados em longas vivências noutras confissões religiosas, mesclada de estranhas fórmulas. Então, por isso está aí, né, escrito a nossa dificuldade de o entendimento se desenvolver de uma hora para outra. É só com estudo, com a paciência, com a vontade, né, para que a gente possa mudar o nosso pensamento, porque trazemos todos os espíritas que se encontram na fileira da luz da doutrina espírita, guarda distorções e vícios. Nós já tivemos outras religiões, já perambulamos por várias religiões, né? E guardamos conosco as mesclas, ainda aqueles pensamentos, né? Aquelas formas de outras existências, de outras religiões. No que se diz respeito à transformação moral de uma noite para o dia, não pode, igualmente, corrigir o homem em imperfeições e hábitos sedimentados durante milênios de milênios. Por isso a nossa dificuldade. E por isso a caridade de cada um de nós que tivermos o conhecimento, ter paciência com o outro, né? Porque como nós, ele também guarda dificuldades de entendimento. Então a gente traz de milênios a milênios sentimentos grafados dentro de nós, da nossa consciência, no nosso coração, nosso sentimento, né? E ele continua dizendo: Emmanuel, em harmonia com Allan Kardec e confirmando o pronunciamento de André Luiz, traz-nos também sua luminosa e respeitável opinião, advertindo que o ser humano recolhe e retém da verdade uma parcela que corresponde invariavelmente ao seu próprio entendimento. Então, cada um de nós temos uma parcela da verdade, mas de acordo com o nosso entendimento. Ninguém está com toda a verdade. Todos temos parcela da verdade, mas de acordo com o nosso grau de entendimento. E ele diz assim: mentes nenhuma renova-se a golpes de força. Mesmo o sofrimento moral ou físico, doutrinariamente considerado elemento purificador da alma, trabalha exaustivamente na intimidade do ser, operando-lhe em silêncio a renovação espiritual. Veja bem, e a gente diz, o sofrimento vai fazer a gente se renovar. Às vezes, ainda é difícil, né? Como diz aqui Emmanuel, mesmo o sofrimento moral ou físico, doutrinariamente considerado, porque a gente acha que, né, o fulano não aceita, não quer, não se renova, não se melhora, mas o sofrimento vai fazer com que a gente se melhore. E está nos dizendo, nos alertando, Emmanuel, que assim mesmo, né, eles trabalham exaustivamente o sofrimento, tanto físico como moral, nos ajudando na nossa intimidade para a nossa renovação em silêncio. Não fala, não reclama, não manda, não exige, né? Mas ele trabalha, nos ajudando na renovação espiritual. Eis porque importa reconhecer que renovação e entendimento são cultiváveis no solo da alma, é do espírito, né? Quando encontramos alguém com um grande entendimento, ele vem trabalhando esse entendimento de há muitas encarnações. Então, é no solo da alma, como acontece a qualquer vegetal nobre que não prescinde da cuidadosa atenção do agricultor. Ele cresce, né? Ele produz. Aceitando essa tese sábia e benevolente, tornar-nos-emos mais tolerantes, mais compreensivos,
melhores ajudando os que lutam na retaguarda das conquistas edificantes. Então, ele está nos mostrando assim uma maneira caridosa, né? Para que a gente possa ajudar alguém. A nossa tolerância, a nossa compreensão, já sabendo da dificuldade que o outro traz maior que nós, né? Nós vamos ser mais caridosos e poder ajudar mais aqueles que estão ainda não atrás, mas com um entendimento ainda com mais dificuldade. E ele prossegue dizendo: seremos mais caridosos para com aqueles que se não libertaram ainda de certas fraquezas, ou não superaram, embora o desejem, né? Determinadas formas de práticas religiosas, uma vez que tal superação depende essencialmente do fator tempo, sustentado por uma vontade firme. Olha a recomendação de Emmanuel. O fator tempo e também sustentado pela nossa vontade. Uma vontade firme de aprender, de renovar, de se mudar, né? Mudar o sentimento, o pensamento. Nossos vícios religiosos, nossos hábitos pessoais vêm de longe. A gente tem, né, em todas as encarnações, vícios religiosos. Temos, assim, hábitos pessoais que vêm de longe e das noites fuliginosas, das noites deterioradas, como ele diz aqui, de milênios que se foram assinalados por experiência que se alicerçaram no fanatismo e na crueldade. Veja bem, a dificuldade que trazemos, né? De milênios, nós tivemos vários vícios religiosos, né? Nós tivemos hábitos pessoais que nas noites que se passaram, né, foram deteriorando os nossos pensamentos bons e colocando em nós fanatismo religioso, foi colocando em nós até crueldade, né? De muitas vezes não ajudar o irmão porque não pensa como nós pensamos. Não ter paciência com o outro porque não pensa como a gente. Aí não somos caridosos. E a gente fala muito em caridade, né? Caridade, caridade, caridade. Mas às vezes a gente não tem a caridade de entender que o irmão não tem condições ainda de entender o que já pouco mais ou pouco menos a gente entende. Veja bem. Da compreensão superior nasce, obviamente, o sentimento de integral respeito e sinceridade. Veja bem, da compreensão superior, do entendimento que tivermos superior ao outro, né, nasce, obviamente, o sentimento de integração, respeito, sinceridade com que tais criaturas abraçam aquilo que lhes parece o caminho certo, aquilo que lhe repleta de esperança o espírito. As entidades codificadoras, no trabalho de Allan Kardec, o incomparável missionário foram claras a respeitos deste assunto, declarando não ser lícito a ninguém escandalizar com sua crença um outro que não pensa como ele. Assegurando, isso é faltar com a caridade, é atentar contra a liberdade de pensamento. É natural que esta ou aquela crença perderá sua respeitabilidade se conducente ao mal, embora se deva descontar em harmonia com a premissa dessas considerações, o atraso mental, a obliteração cultural dos que a ela consagram seu tempo, sua atividade e seu idealismo e as suas energias, né? Então, o respeito que a gente deve ter, porque o tempo, né, a natureza é natural, que isso vai acontecer, aquela crença que não conduz ao bem, ela vai sendo, assim,
conhecida por todos e não desrespeitada, mas a gente deixa de acreditar naquilo que não responde para nós o que desejamos, né? No campo da verdade. Então, que a gente possa ter, assim, um pensamento caridoso para com aquelas pessoas que pensam diferente, porque nós vamos colocar o atraso mental que a pessoa podia, né, ou como nós mesmos poderíamos estar mais adiantados se a gente não tivesse esse atraso que tivemos no progresso espiritual de todos nós aqui na humanidade, tivéssemos aceitado mais Jesus, os seus ensinamentos, vividos esses ensinamentos. Nós tivemos o atraso mental. Hoje estamos reconhecendo, né, buscando a doutrina para nos esclarecer, mas já gastamos muitas energias em idealismos, né, que não nos levou a fortalecer a nossa consciência em Jesus, porque Jesus não teve aqui na Terra em brincadeira, e muitos de nós, todos nós aqui na Terra, estamos sem um endereço certo ainda, porque estamos com medo, estamos passando por tantos problemas, que se nós tivéssemos, como diz aqui, buscado as verdades, né, nós teríamos não tanto atraso mental, não tanto atraso de idealismo e não gastaríamos as nossas energias, né, que não fossem para o bem de todos. E aí, Emmanuel continua dizendo, aos espíritas, por conseguinte, a todos nós, cabe especialmente difundir os princípios doutrinários, os preceitos evangélicos, as normas edificantes, para que a maneira de abençoada chuva fertilizem com a luz do amor o orvalho do esclarecimento, a consciência que dormitam, as consciências que dormitam ou simplesmente começam a despertar, atordoadas para superiores programas de elevação. Veja bem, né? Nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos essa tarefa de ajudar, né, no campo, no conceito evangélico, trazer, né, lições do evangelho para todos que desejam se esclarecer, que possa fertilizar a chuva, que é uma chuva de bênção, o que a gente aprende na doutrina, tem respostas para as nossas questões, para as nossas dificuldades. É como uma chuva nos fertilizando, né? Como a luz, né, maneira abençoada, que é para todos, o orvalho do esclarecimento, a consciência que dormita, aquele que, né, busca compreender o que está acontecendo com ele, por quê, e como fazer para se libertar, para acordar no programa de elevação espiritual. Admitem os espíritas que convém acentuar, possamos reprimir atos que causem perturbações à sociedade. Só nesse campo. A crença íntima, no entanto, é inacessível. Advertem eles, os benfeitores. A crença é só quando a gente busca, né? Eu preciso, eu quero, eu tenho boa vontade, eu busco. Você não consegue atingir, né, esse ponto nosso, porque a crença é íntima, é de cada um. Só quando a gente deseja, a gente vai buscar. Não podemos pegar, fazer com que o outro se transforme de uma hora para outra, né? É muito difícil. O gesto de o espírita ou qualquer outra pessoa simplesmente educada, olha só, o gesto de o espírita ou outra pessoa simplesmente educada, tolerar pela compreensão cristã a crença de quantos viajam pelas estradas terrestres, integrando a numerosas e a
diversificada moral e culturalmente, caravanas dos espíritos necessitados, e além de simpáticos, profundamente humanos. Então, é preciso que os gestos dos espíritas e de pessoas educadas, né, que ela possa compreender cristamente a dificuldade do outro e ajudar. Caravanas de espíritos se encontram junto conosco, não só nas casas religiosas, mas no nosso lar. A gente vê relatos de pessoas, podem, né, os espíritos estar conosco, saber tudo que a gente faz em casa, ou que vai fazer, pode sim. Eles estão presentes na nossa vida. E eles fazem com que a gente possa despertar, porque estamos dormindo ainda para essa ligação do mundo espiritual conosco. Nós estamos juntos, né? Cada dia mais. Então, eles vêm nos mostrar, eu estou aqui, eu sei. Né? Então, nós temos que, se formos, como diz aqui, educado, simplesmente educado, tolerar pela compreensão cristã a crença de qualquer viajante pelas estradas terrestres. Porque também são irmãos que saíram do corpo e às vezes não tiveram a orientação. E estão conosco. Né? Afinidades. Pudéssemos computar os benefícios que a difusão espírita, dentro e fora do Brasil, tem proporcionado a milhões de consciências, indiferentes ou recalcitrantes, sofridas ou cruéis, verificaremos perplexo o acerto dos espíritos superiores nos pregonizarem a tolerância construtiva, acerto de que muitos encarnados já incorporaram a própria vida no plano físico, aceitando-o por norma de ação evangelizadora. Veja que bênção, né? E Emmanuel fala que muitos, né, por essa divulgação do Brasil e fora do Brasil, tem assim ajudado na orientação de encarnados e desencarnados, que nos mostra assim o acerto desses espíritos, né? A tolerância, a compreensão é que vai fazer com que a gente possa esclarecer alguém, possa ajudar alguém. É uma ação evangelizadora. E ele continua dizendo que repletaríamos nossas almas das mais santas alegrias ante a paisagem de almas que se redimiram pela força do amor. Veja bem que beleza, né? A força do amor é o único, como que fala, que pode, né? Um instrumento que pode nos ajudar a despertar. Ele ainda fala aqui, Emmanuel, que nós iríamos estarmos repletos, né, a nossa alma, das mais santas alegrias, se a gente admitisse pela força do amor que cobre multidão de pecados. É a maneira da gente ajudar, ser caridoso. Nunca desanimaríamos por mais reine a incompreensão e o desajuste. Veja bem, né? Por mais se acendam os estopins da intolerância, no abençoado esforço de tornar claros pela expansão do bem e pela criteriosa divulgação evangélica doutrinária. Caminhos religiosos ou confusos, atalhos trilhados por nossos companheiros de roupagem evolutiva. Veja bem. Aconselham os espíritos a melhor forma de auxiliarmos os que cristalizaram mentes e consciência no mal, ensiná-los com amor e perseverança, servindo-nos da brandura, da persuasão e não da força. O ato de converter o outro, né? E não da força. Preceituam os espíritos dizendo, a convicção não se impõe.
Temos imenso campo, aí Emmanuel vai trazer para nós o campo de trabalho que nós temos. Temos imenso campo a trabalhar. Fabulosa lavoura espera a nossa iniciativa. Há muita coisa a fazer no que se relaciona com o bem, muita coisa a fazer. Em tudo que se fala no bem, é relacionado ao bem. Temos muitas tarefas, né, nos aguardando. O progresso, sob o inelutável impulso da lei, aguarda-nos o concurso. O progresso, a lei do progresso, aguarda de todos nós, que possamos trabalhar em nós, né, e ajudar o outro. Os ideais de fraternidade, luminosamente exemplificado pelo mestre dos mestres, que é Jesus, requisitam definitivas implantação junto à humanidade. Nos convida, nos convoca, né? Que nós possamos nos aproximar cada um do outro para ajudarmos mais. É o convite do mestre, é com o exemplo luminoso do mestre. Leiras enormes solicitam-nos adubo e semente, amparo à infância e à juventude, afeiçoando-lhes inteligência e coração nos princípios renovadores do Evangelho. Olha o benefício, né, de podermos estar levando o Evangelho às crianças, aos jovens. Veja bem. Os princípios renovadores do Evangelho, revividos pela doutrina dos Espíritos. Ajuda aos necessitados do corpo, na administração do remédio, mais um trabalho. Na doação de vestuário, de alimentos, a fim de que materializemos em nome da terceira revelação as normas que assinalarão nas cercanias de Jerusalém com Pedro, Gesiel e outros, as santificantes atividades dos homens do caminho. Ele nos recorda, né, as nossas tarefas para fazer como Pedro e Gesiel, que trabalhavam na casa do caminho, ajudavam crianças, velhos, todos que ali se aproximaram. E aí ele traz um outro trabalho também, serviços mediúnicos, em harmonia com a pureza da codificação, em favor dos desequilibrados, dos planos espirituais e materiais. É uma caridade, é um trabalho que Jesus nos convoca a fazermos junto a todos nós aqui na Terra. Explanação, outro convite de trabalho. Explanações simples e convincentes nas reuniões normais da nossa casa, de fé espírita, sobre temas doutrinários que se relacionem, sobretudo, com problemas comuns a todos nós. Não temas que, né? Muitas vezes temos tanta dificuldade de entender quando, às vezes, escutamos um tema e a gente não aprende, né? Então, temas doutrinários que se relacionem, sobretudo, com problemas comuns a todos nós, o que todos passamos aqui na Terra. Almas encarnadas em busca de redenção. E ele vai terminar dizendo, mais um trabalho, né, que todos nós devemos fazer, aquele que ainda não faz e tem possibilidade de fazer. Culto do Evangelho na intimidade do lar, segundo a interpretação espírita, a fim de que plasme, olha bem, a fim de que plasme nas mentes infantis, desde cedo, os princípios do amor e da sabedoria, que eles modelarão, vai ser um modelo do jovem, da criança, né? O caráter para as dolorosas porfíadas da existência. Veja bem, a responsabilidade que temos é muito, né? Temos que trabalhar mais, porque desde a infância até as necessidades que surgem no nosso caminho. Ajudando a criança a se moldar, desde o jovem, a criança,
para que ele se molde para enfrentar as lutas do caminho, sem revolta, sem ver o que a gente está vendo muitas vezes, pela desinformação da doutrina espírita, né, do conhecimento do Evangelho, porque foi Jesus quem nos ensinou a ser tolerantes, pacientes, compreensivos com o nosso semelhante, porque Deus, o nosso Pai, Jesus, os nossos benfeitores, são para conosco. Por que a gente exigir do outro, né? Então, ele nos diz que temos tanto trabalho, somos convocados, somos assim convidados por Jesus para iniciar esses trabalhos, tanto no campo encarnado como no campo desencarnado. Ele termina dizendo assim, Emmanuel, uma série infinita de tarefas, realizada com almas e corações. Almas encarnados e corações de todos, consciências que se fazem presente nas nossas reuniões, né? Nas nossas tarefas. Uma série infinitas de tarefas realizadas com almas e coração em favor de imensa família humana, de que fazemos parte, nós fazemos parte da família humana. Todos nós somos irmãos, em trânsito para a luz, no entendimento maior. Então, nós estamos aqui na Terra, todo mundo viajando, né? Para chegar a um porto de renovação, de conhecimento maior. E temos tantas tarefas, e às vezes a gente pensa assim, o que fazer? Estou sem fazer nada, né? E tem tanta coisa a fazer, a começar dos nossos lares, né? Muitas tarefas. Vamos, se o nosso tempo... Dá tempo ainda? Do Evangelho Fonte Viva, nós vamos ver o porquê a gente adoece. Porque o que nos esclarece essas lições faz a gente ter saúde sempre. Ajudar o outro, né? E Jesus nos ensina que todas as nossas ações têm uma reação. Se ajudamos, vamos ajudar o outro a passar pela sua dificuldade, esclarecer o outro, nós vamos também receber a nossa parte, né? E aí, Emmanuel, aqui no livro, no Evangelho, Fonte Viva, ele nos diz, a lição 86, é um relato, uma carta, né, que vem de Tiago, que nos ajuda a entender o porquê das nossas doenças. E ele diz assim, estás doente? Faz uma pergunta. Estás doente? Quem não está doente aqui na Terra, né? E ele diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, as nossas preces vai ajudar o doente, e Jesus vai nos levantar a todos, né? Capítulo 5, versículo 15, de Tiago. Emmanuel diz, todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raras aquelas que cogitam da cura real. São raras aquelas que quer se curar, né? A gente adoece, mas quer saber de uma melhoria, melhorou, a gente se esquece que nós temos tarefa, ó, que o Emmanuel nos recomenda aqui. Tantas tarefas somos convidados a realizar. Se te encontra enfermos, não acredite que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente, te curar, né? Comprimido, a injeção, o tratamento que fazemos é muito importante, mas a cura é do espírito, é da alma enferma. Por quê? Porque a gente ainda não encontrou, não realizou a tarefa que viemos programado para realizar aqui na Terra, que é ajudar uns aos outros, que é participar da dor do outro, né? Veja bem, o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. Está em nós. A crença é íntima, né? Eu acredito que eu não devo ajudar, eu fico, né, vivo só para mim e tudo bem. Então é íntimo, eu tenho que despertar o ser espiritual que eu sou, o espírito, para que a gente possa se renovar. Ele diz assim, a mente é fonte criadora. Nós criamos tudo na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é criação mental nossa. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas, né? Veja bem, a vida
plasma, cria, acontece, materializa na nossa vida tudo aquilo que nós quisermos junto de nós, em volta de nós. Porque a gente deseja. Pensou, criou. De que vale a medicação exterior? Aquelas que a gente toma, vai ao médico, toma mais, coração duro, né? Não melhorou nada. Se prossegue, olha só, um ponto muito especial para todos nós aqui. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso. A gente não aceita o que acontece com a gente, porque a gente não tem explicação, porque estamos sofrendo tanto, estamos passando por isso, por aquilo, né? Então, se a gente não é submisso e a gente não sabe que todo mal é criação nossa, a gente não aceita. Acha que vem de Deus, estamos sendo castigados, né? Por isso estamos sofrendo, estamos doentes. Mas é a nossa falta de submissão. Estamos assim, acabrunhados, estamos tristes, a tristeza nos traz toda a dor. De outra vez, pede o socorro de médicos, humanos ou benfeitores espirituais. É o que fazemos, prece, vamos ao médico, né? A gente está sempre buscando. Mas, ao surgirem as melhoras, abandona o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos de que te conduziram à enfermidade. Então, veja bem, né? Está tudo na gente. A ação da gente nos faz saudáveis ou não. Como regenerar a saúde? Se perdes longas horas na posição de cólera ou desânimo? Emmanuel perguntando para nós. Como regenerar nossa saúde? Como estarmos saudáveis? Se a gente perde longas horas em posição de cólera, nervoso ou desanimado. A indignação rara, quando justa, é construtiva, no interesse geral. É sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, né? É um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. Veja bem, o perigo que a gente corre, né? Quando estamos indignados, eu estou indignado com o que vem acontecendo, a gente fica revoltado, aí a gente fica doente. Se a gente quiser o bem de todos e for lutar por esse bem de todos, é muito bom. Mas se a gente ficar indignado, ficar no nosso lugar, sem movimentar, sem ajudar, sem fazer alguma coisa, não vai, nós vamos passar por momentos assim difíceis, né? Consequências imprevisíveis, nos diz Emmanuel. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói, desalentados. A vida está tão difícil, então ele nos destrói, nos anestesia para a vida. A gente não vê a beleza da vida, não agradece a Deus, a gente só queixa, reclama, né? Destrói a gente. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais dependes tempo valioso e longo com conversações infrutíferas, extinguindo as tuas forças. É o que estava no livro, né? A gente extinguiu tantas, tirou tantas forças de dentro de nós, às vezes religiosamente, erroneamente vivendo, cruelmente vivendo, com fanatismo, né? Desprezando o próximo e falando em Deus. Desprezando o próprio Filho de Deus, que é o nosso irmão, e às vezes a gente não consegue, né, ajudar a ninguém. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, a saúde física, se não saber calar, nem desculpar, nem ajudar, nem compreender, e não te humilhas para o desígnio superior, nem procuras harmonia com os homens. É uma pergunta, né? Fazendo do Evangelho para todos nós. Por mais se apressem socorristas da terra, por mais que o socorro chega do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítimas, imprevidente do suicídio indireto. Porque o nervosismo, o desânimo, né? A maledicência, a indignação errônea, a gente vai se
se desanimando, vai ficando triste, vai morrendo a nossa esperança, vai morrendo os bons pensamentos, os bons sentimentos, e é um suicídio indireto. Já lemos. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender o auxílio e a preparar o coração para a grande mudança. Se a gente está doente, vamos fazer as nossas preces pedindo força a Deus. Que Ele nos esclareça, né? Que Ele nos ajude, para que a gente possa mudar o nosso coração. Que os sentimentos nossos, muitas vezes, não é aquele de dividir com o outro, de partilhar com o outro a dor do outro. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude a grande mudança do nosso coração. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso. E lembra-te de que serás agora ou depois conduzido à vida maior, ao mundo espiritual, onde nos encontramos entre a nossa própria consciência. Aí vamos ver, né? Tudo que deixamos de fazer, que fizemos de bem, que não fizemos. Foge à brutalidade, Emmanuel nos convida. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, nós tivemos vários convites, tarefas que vieram nos aclarar o que temos que fazer. E precisamos agora ser agradecidos a Deus. Abrir as nossas mentes, o nosso coração, a nossa visão espiritual e agradecer por tudo que temos, por tudo que passamos, por tudo que podemos socorrer e somos socorridos, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, porque o convite da noite do Evangelho, o convite do Livro dos Espíritos, através de Emmanuel, ele nos aclara a consciência, ele nos mostra a luz, o caminho a seguir, caminho renovador para todos nós. Guardemos esperança, encarnados e desencarnados que estão conosco, que guardemos esse momento de estarmos sempre ligados a Jesus. Por mais longe que estivermos uns dos outros, estaremos sempre amando e servindo com o nosso entendimento, com os nossos pensamentos bons, salutares, de saúde e de paz. Fica conosco, Jesus. Ajude-nos a não nos afastarmos de Ti, hoje e sempre. Que assim seja.